A gente está de volta aqui no Hora da Família. Hora da Família, a cada mês, uma vez por mês, recebe o Padre Márcio Tadeu, que é uma figura impressionante, intelectual, espiritual, uma pessoa de um coração. Eu gosto, não, quando eu não falo disso da boca para fora, não. Gosto muito, muito mesmo do Padre Márcio Tadeu. É mais que recíproco. E um grande padre, um grande sacerdote, né? O Padre Márcio Tadeu tem um trabalho incansável, bonito, na sua paróquia, né, Padre? Exato. Pároco em Votuporanga. Ele é professor na Escola de Medicina e tem um trabalho bonito demais aqui na Rede Vida, junto com... Até eu queria que o senhor falasse pra gente sobre esse trabalho que o senhor faz junto aqui do pessoal que trabalha na Rede Vida. A Rede Vida é uma televisão diferenciada. A gente não tem aqui um monte de funcionário trabalhando como se viesse aqui somente cumprir uma carga horária, não. Mas a gente tem um trabalho de formação também. Sim, junto de evangelização. com Hoje mesmo você celebrou, né? Hoje de manhã teve a missa aqui, a gente teve a missa com os funcionários, né, com o pessoal do turno da manhã. Amanhã vai ter a missa com os funcionários do turno da tarde. Então, mas além disso, existe um trabalho que o Padre Márcio faz junto com o pessoal que atende você pelo telefone. Isso é muito bonito, né, Padre? É legal, porque é um trabalho de humanização e evangelização, porque não tem como separar uma coisa da outra. Nós estamos falando do ambiente de trabalho. É importante que a gente se coloque dentro do ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, que é um ambiente de evangelização, porque, por exemplo, se você liga aí no 0 operadora 11 42 00 80 80, já fazendo o merchan, Juntos pela Vida, você pede missa, você pede orações, tudo isso, mas, sobretudo, você lidar com o ser humano, com pessoas que têm problemas, enfim. E a gente vem nesse primeiro semestre falando da administração das emoções. Olha que interessante. No mês passado, por exemplo, Juarez, nós falamos assim, para quem que você entrega a chave do seu coração? Porque no nosso coração, né, biblicamente, especialmente a matriz grega, mostra que o coração é o centro dos sentimentos. Isso, é verdade. Então eu falei assim, às vezes a gente está no metrô, tromba alguém com a gente entrega a chave errada, a chave da ira, o nosso sentimento para a pessoa. Ou às vezes aquela pessoa que a gente nem conhece, desperta aquela paixão, a gente entrega todas as chaves do coração. E entrega imediatamente. É verdade. Né? Então esse foi um pouco o tema do outro mês. E esse mês muito interessante também, porque nós estamos falando... A gente está também numa semana, uma semana de inúmeras coisas, né? Mas é de economia do lar, né? A gente está nessa, né, de poupar investimento essa semana. E é legal que então eu estou falando assim... trabalhando uma questão com os nossos atendentes, né, com a nossa equipe de acolhimento, sobre como é que se administra as tuas emoções. Interessante. E você sabia que é interessante, né? Porque a emoção você está vivendo o tempo inteiro. Justamente, a raiva é uma emoção, a alegria é uma emoção, né? E aí eu tenho pedido para elas assim, alguém pode fazer em casa, separa duas emoções que você vive mais. Interessante né? isso. A partir disso, você pensa onde você investe essas emoções. Na poupança, numa renda fixa ou na bolsa de valores. Na bolsa de valores você entrega a sorte, ou seja, você entrega as tuas emoções à sorte. Acho que não é legal isso. Do jeito que quiser, é verdade. Na poupança também não é legal, porque é meio pastel, assim, né? Meio pastel que eu falo, assim, que fica na estufa, caído de lado o dia inteiro lá, esperando que alguém compre, né? Que também não é legal, porque o investimento é pequeno, você não tem um retorno grande. Tem retorno. Exato. Então a gente tem que equilibrar a vida, inclusive nos nossos sentimentos. Né? E naquilo que a gente coloca. Exatamente, porque não tem como a gente não se arriscar um pouco, não tem como a gente, sentimentalmente, não se arriscar com o outro. Por exemplo, a família exige um investimento enorme. Não estou falando financeiro, não, de emoção, de boas e más emoções. Emoção, de tempo, de atenção, de tudo isso, né? Uma coisa. Então, nós somos melhores administradores da nossa emoção quando a gente não opta pelo menor investimento, mas também não opta pelo risco. E aí a gente consegue o equilíbrio. A gente consegue um investimento alto, um retorno razoável, que é como a família, amigos que a gente tem que ter, mas também a gente tem que deixar os consultores de investimento... De emoções. De emoções e de investimento emocional meio de fora, sabe?
aquela amiga que fala que todo homem trai, aquele amigo os que palpiteiros de plantão, né? Exatamente, que às vezes acaba com as realidades. Nesses dias eu estava numa casa, eu ainda até conto isso para elas, né? E aí eu vi duas irmãs conversando. Uma irmã chegou e falou assim, aliás, o marido disse assim, bem, você arruma isso aqui para mim? Aí a outra virou e falou assim, você é uma boba, vai fazer isso pro seu marido? O homem não é assim que tem que se tratar. Eu falei, gente, olha lá, assim, tá vendo? né? Porque homem tem que tratar assim. Ela pegou e falou assim, bem, vai lavar a louça. Eu falei, olha, cada uma trata do jeito que recebe, do jeito que investe. Então, né, uma colocando na outra que tem que tratar do jeito dela. Não, cada relacionamento exige um investimento, cada relacionamento você tem um retorno e o que você tem que saber é equilibrar bons relacionamentos que às vezes te pedem um investimento alto, mas também que te dão um retorno seguro de paz, de conforto e segurança. Porque essa coisa do retorno também é importante também. Claro, não existe. Ô, padre, eu vou fazer uma pergunta para o senhor na questão de emoções. A emoção pode ser passível de julgamento? Diz assim, é boa, é ruim, é má? A emoção pode ser julgada? Eu acho que não, porque não é uma coisa que a gente controle. Isso, né? O que a gente controla é a atitude que a emoção pode gerar. Eu acho que você puxou uma coisa que eu estou falando, vou falar. Eu tenho um programa também numa TV regional, que é uma TV universitária da cidade, que chama Verdade em Questão. Olha que interessante. E eu discuto sempre problemas que estão acontecendo. Eu acho que a gente precisa discutir muito seriamente, e a gente que estuda moral, ajudar as pessoas a refletirem essa questão da policial que atirou. Que atirou naquele... Né? Isso mesmo. Então, tá dando uma polêmica. Eu acho que tem uma pergunta... interessante. Olha, a legítima defesa tá perfeita. Uma mãe fazer aquilo tá dentro de uma certa naturalidade. Naturalidade, porque uma emoção de preservação da vida e do filho. Isso é quase que natural, como uma leoa, límbico, né? É límbico, exatamente, não é uma coisa que você controla. Tanto que a legítima defesa não se imputa, ela é pena. Na legítima defesa você não precisa nem confessar. Eu digo, você está lá na guerra, na legítima defesa do Estado. Justamente. Você não precisa confessar. Você está no trabalho, é um policial, não é isso? Você não tem pecado, não tem matéria de pecado. Exato, não tem matéria de pecado, porque é o teu trabalho e você está dentro da legítima defesa da sociedade, etc e tal, né? Mas aí entra o item assim, porque a gente não pode defender esse tipo de atitude. São duas coisas distintas. Olha, interessante o que o Paulo está falando. Né? Olha que eu não tenho nenhuma opinião formada. Você fala assim, do ponto de vista emocional, eu creio na mãe. Do ponto de vista cristão, eu acho que a gente não pode aceitar esse tipo de conduta. Por quê? Isso, ao mesmo tempo, não está condenando. Não estou condenando. O que ela fez. Isso é interessante. Entendeu? Porque o que a gente tem que pensar? Ela também é uma pessoa preparada. Sim. Para lidar com esse tipo de situação e não colocar mais risco, mais lenha na fogueira. Justamente. Então são duas coisas, mas é claro que o que pesa mais é a questão da mãe. Mas na moral, eu sei se você lembra, a gente sempre fala assim, existe um mal maior, um mal menor, um bem maior e um bem menor. Então a gente começa pelo bem maior. Qual que seria o bem maior com o bandido? Me abraça aqui, Jesus te ama. E aí ele saía chorando. Impossível. Então a gente risca. Qual que seria o bem maior? Bem menor. Bem menor, desculpa. O bem menor. O bem menor é você, sei lá, dar uma chave de braço. Ou um tiro na perna. Isso aí já é mal, né? Porque aí você vai atingir, né? Mas você conseguisse desarmá-lo de uma maneira bem leve. Beleza. O terceiro aí você iria para o mal menor. O que seria o mal menor? Às vezes um tiro na mão, um tiro na perna, uma imobilização que valesse conta da força do revólver. Isso. A última opção é o mal maior, que foi o que foi feito. Sim. Repito, eu acho que a mãe não teria condição de fazer outra coisa. Mas a policial está preparada para lidar com esse tipo de sentimento. E por isso que, mesmo acontecendo essa legítima defesa, passível, não de julgamento, porque foi feita em meio de uma emoção. Isso. E a emoção não pode ser julgada. A emoção não pode ser julgada. Porque eu acho que existe esse item que nós cristãos não podemos bater palma para uma morte. Justamente. De quem quer que seja. Qualquer pessoa, a morte ela é condenável em qualquer situação. Eu não sei se hoje a gente tem maturidade, porque talvez eu estou falando, uma pessoa já está me condenando e as outras estão me apoiando. Não, pelo amor de Deus, eu quero ajudar a pensar. Porque eu acho que a verdade está muito além do que aconteceu.
né? A verdade é o porquê essa situação, por que tudo isso aconteceu. Que cabe a gente refletir. Então, por isso eu acho, uma mãe faz com esse um gesto de mãe, de legítima defesa. Agora, a opção pelo mal maior é uma coisa que a gente não pode discutir. Porque senão a gente vai discutir uma violência desmedida, né? Então, que, graças a Deus, a escolha desse mal maior não gerou outros males maiores. Porque o mal maior, diferente do bem maior, que fixa nele, o mal maior gera consequências. A velha história da violência que vai gerar. E aí a gente vê isso as pessoas discutindo isso assim de maneira tão superficial. Tão superficial. Eu precisava só desses 4 itens. É possível um bem maior? Não, eu não vou abraçar e converter o cara. É possível um bem menor? Também naquela situação, não. Eu não sabia nem o estado dele. Mas o meio termo seria possível. Mas um meio termo é possível, porque aí eu não posso defender, mesmo sendo a última alternativa, eu não poderia defender isso. Então isso que é interessante a gente pensar. E às vezes a comunicação hoje está tão rápida, né, que a gente imprime aquilo lá e vendo aquilo lá, é claro que a gente defende a mãe, mas nós temos que pensar o contorno. Mas isso eu não posso estar defendendo uma morte, mesmo que ela seja legítima defesa. Como a gente, mesmo admitindo que um soldado em guerra não infringe um pecado em matar o outro, eu não posso defender a guerra. Não posso defender. É doutrinal isso. E aí você pode entrar até em outras questões. Ele poderia também ter feito uma objeção de consciência? Poderia. Sim, exatamente. Poderia ter feito uma objeção de consciência e não está ali. Que implicaria outra questão moral também, que de repente... É preciso, acho assim, por trás do que a gente vê, existem mais histórias. Até quando a gente estuda filosofia, eu fiz 1 ano de direito. Quando a gente estuda filosofia do direito, eles dizem assim, se eu tiver 4 testemunhas em um ato, eu tenho 6 versões do mesmo acontecimento. Por quê? É a emoção, mas é o papel de, assim, a legítima defesa é honrosa. Sim. Uma mãe deve defender seu filho a qualquer custo? Sim. Mas o mal maior não pode ser defendido. Isso é o último recurso. E é importante você lembrar, olha, o que o padre Márcio fala, ele fala a partir da ética, a partir da moral, e ele fala a partir de um conceito filosófico. Não, mas como alguém, eu falo assim, ainda esses dias discutindo, numa mesa redonda, eu coloquei esse assunto, aí eu falei assim, então você chega com diabetes, está com uma infecção no pé. Aí eles te amputam a perna, porque o médico vai falar, não, o recurso, que é o último vai ser esse. Não, antes eu tenho que apontar o dedo. Justamente. Exatamente. Então, ou seja, um mal menor e depois a provocação de um mal maior. O grande problema é que, de repente, quando você vê o padre Márcio falando, ele está trazendo aqui uma questão para ser analisada, fazer você pensar. Pensar, não quero optar por ninguém. Só que a gente está tão polarizado no nosso pensamento de contra intolerante, e a favor, não intolerante. Gerencia essa emoção. Então, a gente já fala assim... Ele está defendendo, ele está condenando. Ele está defendendo o bandido, ele está defendendo isso, ele está defendendo... Não é isso. Não é isso. O problema de hoje é que as pessoas não conseguem mais pensar porque são intolerantes. Sim. A intolerância não deixa a pessoa refletir, não deixa a pessoa pensar, fazem com que a gente seja intolerante em todas as situações. Sim. Em todas as situações. Então, é perigoso. Você vê, esse é um pano de fundo para ser discutido num evento como esse. É verdade, é verdade. Vamos para o intervalo. Nossa, conversa... Nossa, o Padre Márcio podia vir todo dia no programa para deixar esse programa com mais alto nível, sabia? A gente já volta, viu, gente?